Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lilian, tenho 21 anos, sou brasileira e sou au pair aqui nos Estados Unidos. Faz mais ou menos um mês e algumas semanas que eu cheguei. E eu decidi abrir esse canal tanto para guardar minhas experiências que eu quero e para ajudar também outras pessoas que queiram entrar, né? Queiram fazer esse intercâmbio. Então, se você quer saber requisitos, idade, tipos de documento, como é que funciona, o que é, né, o intercâmbio de au pair, fica aqui, eu vou falar tudo nesse vídeo, vou dar uma resumida, passar bem por cima assim, e eu posso ir fazendo outros vídeos ao longo do tempo, né, explicando mais direitinho cada ponto. Então, para começar, o que é ser au pair? Au pair é um programa de intercâmbio, como eu falei, que é basicamente uma troca. Você vem pra cá, mora com uma família americana por um ano, e você tem que cuidar das crianças, você vai ser uma babá. E em troca você vai ter moradia, alimentação, todas as suas despesas, assim, pra você existir, pagas, né? Porque você vai morar com eles, você não vai ter gasto com nada. E você recebe uma bolsa, um salário, que não chega a ser um salário mínimo, tá? É bem menos do que isso. É como se fosse mesmo uma mesada, por assim dizer. Você também recebe uma bolsa, que são créditos para você estudar o que você quiser. E é basicamente isso, é uma troca. Você vem, cuida das crianças deles e em troca você pode ficar aqui e receber uma quantia, né, em dólar. Agora, falando sobre os requisitos, né, para vir para cá, assim, depende de cada agência. Eu vim pela STB. A STB no Brasil representa a Au Pair Care, né? A Au Pair Care é daqui e a STB é do Brasil. Vou passar aqui pra vocês o que tem no site da STB. Eu tinha uma cartilha, mas eu deixei no Brasil. E eu vou falar aqui todos os requisitos. Na STB, né, pelo menos. Gênero, só aceita mulheres. Pelo menos na STB só aceita mulheres. Porém, eu vi que outras agências aceitam meninos, homens. Escolaridade, você tem que ter o ensino médio completo. Idade, você tem que ter entre 18 a 26 anos e meio. Você pode vir com 26 anos e meio, só não pode ter 27 ainda. Você pode completar aqui, não tem problema. Mas o limite ali é 26 e meio. Idioma, você tem que ter um certo nível de inglês. Aqui eles falam inglês intermediário. Mas vou te contar, quando eu fui fazer a entrevista, é uma entrevista muito assim, pelo menos na STB, muito bobinha. As perguntas são as mesmas em todas as agências, são 10 perguntas. Não tem muita coisa, se você tiver um inglês básico você consegue, sabe? Não tô dizendo que, tipo, é super fácil. Se você não souber nada, aí realmente fica complicado. Depois eu coloco aqui quais são as perguntas, eu posso fazer um vídeo à parte só falando como eu respondi, que eu também ainda tenho o documento, porque eu fiz um doczinho. E experiência profissional, né? Você tem que ter ali trabalhado com crianças. Eu trabalhava numa creche e trabalhava numa pré-escola. Então, eu já tinha ali na experiência com crianças, trabalhando com crianças. Mas você pode adquirir essa experiência sendo babá de qualquer criança. Mas aqui tem uma ressalta, ó. Com crianças não familiares, obrigatório apresentar 2 referências diferentes. Disponibilidade, né? Você tem que poder morar aqui nos Estados Unidos por um ano. Documentação, você tem que ter carteira de habilitação, é um requisito. Eu acho que em todas não tenho certeza se em todas as agências, eu acho que não. Mas na maioria sim, você tem que ter a habilitação, a carteira de habilitação. O que mais? Estado civil, você não pode ser casada, não pode ter filho, não pode ser noiva e nem pretender se casar em breve. Saúde física, você não pode ser portadora de doenças pré-existentes, físicas ou psíquicas, e que demandem tratamento continuado. Meio óbvio, né? Vacinação, tem que ter todas as vacinas da Covid. Tratamento odontológico, você não pode usar aparelho. Se você pode até usar, mas antes de embarcar você tem que ter terminado o tratamento. Procedimentos cirúrgicos, caso tenha feito alguma cirurgia recente, é necessário aguardar no mínimo 12 meses para se candidatar para o programa. E o visto americano, né? Você não pode ter o visto negado para os Estados Unidos recentemente.
exceto o B1 e o B2. Eu não lembro muito bem que tipo de visto é esse. O visto que a gente tem pra cá chama visto J1. Então não são esses. Então basicamente é isso. Esses são os requisitos. Agora falando um pouquinho da minha trajetória, né? Quanto que eu paguei, como é que foi o processo, quanto tempo demorou. Então, eu não vou estar sabendo falar datas específicas, porque eu não lembro. Eu poderia até pesquisar por conversas ou fotos que eu tirei, mas eu vou dar aqui um geral. Então, eu comecei a pesquisar sobre o intercâmbio de au pair. Eu já sabia há muito tempo, desde do ensino médio, que eu já vinha me inteirando sobre isso, que fazer intercâmbio sempre foi um sonho meu. Mas aí, no ano de 2024, em junho, eu comecei a pesquisar mais, comecei a me interessar mais pelo assunto, comecei a desenvolver um pouco melhor o meu inglês. E quando foi no final do ano, eu tinha decidido, não, eu vou fazer esse intercâmbio. Comecei a procurar agência, foi quando eu achei a STB, né, em João Pessoa. Em dezembro, eu mandei mensagem, perguntei sobre os requisitos, a gente fez uma chamada de vídeo ainda. Ela me falou tudo que eu precisava, eu estava dentro dos requisitos necessários. Ela fez assim, olha, a gente pode marcar uma entrevista para avaliar o seu inglês. E aí, eu marquei pro dia 10, eu lembro a data, dia 10 de janeiro. Passou, né, virada do ano, quando foi na entrevista, fui fazer. Tranquilíssima a entrevista, são perguntas, como eu falei, gerais, você encontra aí nos grupos de WhatsApp aí de au pair. E foi bem de boa, foi bem tranquilo. Depois, eu não paguei ali imediatamente. Eu pedi uma semana pra pensar, mas eu lembro que foi na sexta. No sábado, eu mandei mensagem pra ela, olha, eu vou pagar. Aí tava no começo do ano, ela tinha me falado já em dezembro que todo começo do ano, não era bem todo começo, mas ela falou que geralmente tem uma promoção. Porque geralmente, se eu não me engano, é $500 ou é 600 na STB, eu não tô certa disso. Só que aí eu peguei uma promoção que tava por 450, só que o dólar tava alto. Aí eu paguei ali uns 2.800 e alguma coisa. Então, tá. Primeiro gasto, a agência. Você tem que pagar a agência. E você tem que ter o passaporte, então se você não tiver, tem que tirar. Eu acredito que já tá mais caro. No tempo que eu tirei, tava 300 e alguma coisa. Mas eu fiquei sabendo que vai aumentar. Então, 2.800 mais 300 e pouco do passaporte. Que mais? O visto, né? Se você não tiver habilitação, eu já tinha, não foi um gasto que eu tive. Mas se você não tiver habilitação, é um ponto a se levar em consideração, porque a habilitação hoje tá o quê? Entre 2 a 4 mil, dependendo da região do Brasil onde você tá. Então, é um gasto a se considerar se você não tiver. E o visto você tem que se preocupar com isso depois que você dá um match com a família, né? Como é que funciona? Você paga a agência, faz o seu application e você fica online. Esse application, ele vem aqui para os Estados Unidos, para a empresa daqui, é avaliado, volta e você fica online. Quando você fica online, as famílias vão poder entrar no seu perfil, ver e falar com você. Elas vão entrar em contato com você, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Vão entrar em contato contigo. Você vai marcar entrevistas para conversar com elas. E aí você vê o que é que você quer, o que é que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Se você aceita cuidar de mais de 3 crianças. Se você precisa ter um carro para você usar, sabe? Você tem que definir o que você quer para quando as famílias entrarem no seu perfil, você saber bem escolher e não ir na loucura. Eu fiquei online no finalzinho de janeiro. Foi bem rápido. E eu fechei o match, foi bem rápido também. Foi coisa de... Eu acho que eu falei com umas 8 famílias no máximo. E eu acho que na metade de fevereiro eu já tava com o match. Foi uma coisa assim. Já pra vir no dia 21 de abril.
né? Então eu tive aí um período meio curto para me preparar para o visto. E como é que funciona a questão do visto em si? Você pode fazer tudo sozinha. Eu fiz tudo sozinha. A agente, né, da STB, ela me indicou uma assessoria e tal, mas, gente, era muito caro. Muito caro. Tinha de 500 até R$1.000. Eu fiz, gente, o visto é R$1.000. Era R$1.000, né? Depende da cotação do dólar. Mas, basicamente, como funciona, né, pra você tirar o seu visto? Você tem que ir no site, você tem que procurar um consulado que seja mais próximo de você, né? Você vai no site do consulado americano, faz uma agenda, você tem que fazer um cadastro, tem que preencher um documento chamado, se eu não me engano, é DS-160, não tô muito certa. Você tem que preencher isso bem direitinho e depois marcar o dia da sua entrevista. Como a minha entrevista foi no consulado de Recife, eu não precisei marcar 2 vezes, né? Você já leva a sua foto tirada e é só uma entrevista. Uma entrevista em inglês com americanos, né? Um fato interessante, eu não sabia que no consulado americano, apesar de ser óbvio, só trabalhavam pessoas americanas. Foi tipo, meu Deus, é tão óbvio, eu não sabia. Enfim, você marca lá no site e depois é só esperar. E se você não, a de Recife e outro consulado, que você não precisa marcar 2 vezes. Eu fui com a mentalidade de que, gente, é muito caro. Apesar de eu querer muito isso, se eu não passar nessa entrevista, se for negado, eu não vou tentar de novo. Eu fui com o pensamento de que esse visto vai ser meu. Eu tô indo buscar o meu visto. Se não for pra ser meu, não vai ser. E graças a Deus deu tudo certo. Fui aprovada. Depois, eu moro aqui na cidade de Memphis, no Tennessee. Aqui não faz muito frio, então eu não tive muito gasto com roupa em si. Eu aproveitei muito do que eu já tinha, comprei só algumas coisas e foi isso. Eu só quis dar um geralzão assim, né, sobre como tudo funciona. E é basicamente isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, tchau!